E essas crianças que têm apneia, elas têm alterações cognitivas que às vezes não vai voltar ao normal mesmo depois de um tratamento. Então, quanto mais cedo os pais verificarem essas alterações e implementarem um tratamento, melhor ainda. Esse dentista, ele tem que ter um conhecimento, né, diferente, mais aprofundado de medicina do sono. Não é uma questão só de moldar e colocar um aparelho intraoral. Você provavelmente já sabe que o CPAP é o tratamento padrão ouro para a apneia do sono. Mas você sabia que existem outras soluções eficazes e multidisciplinares que podem ser alternativas ou complementares ao tratamento do CPAP? Uma delas é o aparelho intraoral, que a odontologia do sono traz como solução para o tratamento da apneia do sono. E é por isso que vamos conversar hoje com a doutora Lourdinha, que é dentista especialista em odontologia do sono, para nos contar como esse procedimento pode auxiliar e ser muito eficaz também no tratamento da apneia do sono. A doutora Maria de Lourdes Rabelo é dentista do sono, mestre em medicina molecular, especialista no tratamento do ronco e da apneia e vem falar com a gente sobre o aparelho intraoral no tratamento da apneia. Ela atua no departamento de odontologia do sono do Hospital Mater Dei e é membro integrante da diretoria da Associação Brasileira de Odontologia do Sono e vai compartilhar com a gente um pouquinho do seu conhecimento para divulgar sobre a importância do tratamento e das possibilidades de interação entre os tratamentos para mais qualidade de vida. Seja muito bem-vinda, doutora! Muito obrigada, Aline. Estou muito satisfeita e muito feliz pelo convite. Pra gente é uma honra te receber aqui. Obrigada. E eu queria que você começasse, doutora, explicando pra gente o que é a apneia do sono e por que ela é um assunto de suma importância que todo mundo tem que prestar atenção nesses sinais. A apneia do sono, ela ocorre durante a noite, enquanto a pessoa dorme. Ela tem várias pausas respiratórias e isso faz com que caia a oxigenação e também ocorra microdespertares para a pessoa poder respirar melhor. E a importância de diagnóstico da apneia obstrutiva do sono é porque a apneia obstrutiva do sono ela tem um impacto muito grande na saúde da pessoa, levando a diversas morbidades, né? Por exemplo, hipertensão, arritmia, AVC, diabetes, várias morbidades e aumento, inclusive, de mortalidade. Então, é muito importante as pessoas que têm, por exemplo, o ronco, que é um dos sinais sugestivos de que a pessoa tem apneia obstrutiva do sono, ela fazer uma investigação com o médico de sono para avaliar se ela tem, para prevenir esses problemas de saúde geral. Então eu devo procurar ajuda se eu tenho só se eu ronco ou eu tenho que identificar outras coisas também? Sim, o ronco é um sinal muito importante, mas não quer dizer, por exemplo, que só o ronco, né? Outros sinais muito comuns é sonolência excessiva ou fadiga, também o parceiro de cama, verificar que a pessoa tem pausas respiratórias durante a noite, né? Acordar com dor de cabeça, a memória às vezes fica prejudicada, mesmo a capacidade cognitiva, isso tudo são sinais de que alguma coisa está ocorrendo errado durante seu sono. Entendi. E tem também, já que a gente vai falar sobre odontologia do sono, que é uma área, uma curiosidade que muita gente ainda talvez não conheça, tem também sinais associados à questão bucal, alguns indicativos da apneia do sono que eu consiga perceber em coisas relacionadas à parte dentária? A parte dentária, né, as alterações craniofaciais de crescimento ósseo, né? Por exemplo, uma pessoa com retrognatia, ou seja, a mandíbula é mais para trás, isso faz a base da língua ficar mais para trás e fechar a faringe, né? Os respiradores bucais também, então a gente já tem que ficar atento para ver se não tem alguma alteração no sono. E a gente, quando faz o exame do paciente na clínica odontológica, a gente verifica outros sinais também. Por exemplo, a maxila, né, que é esse osso, às vezes mais atrésico, mais fechadinho, o céu da boca bem alto, uma língua volumosa.
que não está cabendo bem nesse arcabouço ósseo. Isso tudo também é sugestivo de que esse paciente possa ter uma alteração respiratória durante o sono. Interessante. E esses sinais que você falou da parte dentária, são coisas que vêm de nascença ou são coisas que podem mudar? Por exemplo, eu posso perceber alguma alteração na minha língua, na minha mandíbula no decorrer da vida? O que eu posso identificar de sinal? Sim, as alterações craniofaciais, muitas vêm já baseadas no DNA. Né, na questão genética. Que talvez até os pais têm que ficar atentos às características das crianças. Com certeza. Tanto é que os pais que têm apneia já têm que ficar de olho nas suas crianças, porque tem uma base genética que mostra que 40% da manifestação da apneia tem uma origem genética. Então, além dessa questão genética, tem também as ambientais que vão favorecer a criança crescer e ter um arcabouço ósseo que vai favorecer ter apneia. Chupeta, mas principalmente as alergias, né? Dificuldade de respirar pelo nariz. Essa é a principal. Então, na infância, adenoides aumentadas, né? Amígdalas. Então, isso tem que ser investigado. A criança que respira pela boca, que ronca, os pais têm que ficar atentos a isso, né? E fazer uma investigação com o médico, o pediatra, o otorrino, para avaliar se há necessidade de fazer algum procedimento naquele momento. Entendi. Então, a questão é ficar atento aos detalhes e principalmente para os pais também, né? Ficar atento aos indícios que aquela criança pode dar para prevenir o quanto antes, né? Exatamente. Pra tratar, quanto antes tratar, né, na criança, porque a criança também tem apneia, muitas, e essas crianças que têm apneia, elas têm alterações cognitivas que às vezes não vai voltar ao normal mesmo depois de um tratamento. Então, quanto mais cedo os pais verificarem essas alterações e implementarem um tratamento, melhor ainda. E nesse sentido, a odontologia, ela participa muito no tratamento e na prevenção de um apneico futuro, né? Porque além do tratamento otorrinológico, que é importante, se tem uma amígdala, se tem adenoide, tratamento cirúrgico, o que for, os tratamentos da ortopedia dos maxilares, fazendo uma abordagem no crescimento craniofacial, levando a um crescimento adequado para que futuramente não fique com alterações, aliado também à fonoaudiologia, porque a gente hoje sabe que é necessário também o trabalho das fonos para manter essa boa respiração no futuro. Interessante, é muito legal a gente ver como que o tratamento da apneia, dos distúrbios do sono em geral, são tão multidisciplinares. Demais. É muito interessante. E o trabalho, né, é todo em equipe mesmo. E a gente trabalha, às vezes, eu já trabalhei assim em equipe que tinha médico, pneumologista, otorrino, um cardiologista, avaliando o paciente, o endócrino, né, questão de emagrecimento, tá comigo na parte do tratamento com os aparelhos intraorais. E então todo mundo trabalhando junto para chegar no objetivo final, que é o tratamento completo. Sim, né? Que, assim, o controle. E o tratamento, assim, existem casos em que a pessoa se cura ou sempre ela vai ter que continuar tratando o resto da vida? Como que é? A princípio, ele vai ter que sempre usar, ou seja o CPAP, o aparelho intraoral. Se vai fazer a fonoaudiologia, tem que fazer todos os dias os exercícios, não pode parar. É quase uma musculação. Igualzinho. Então, é necessário usar sempre. Mas também existem alguns casos que eu já presenciei de pacientes, por exemplo, que têm uma perda de peso muito significativa e que não tem mais apneia. Mas eu falo assim, que deve, ao longo da vida, fazer os controles. De vez em quando polissonografia com o médico, para avaliar se não houve uma recidiva desse processo. Porque a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mais flácido. Sim. A flacidez externa também acontece internamente, na faringe, na língua, né, no palato mole.
e isso pode vir a surgir novamente os casos. Entendi, é ficar atento Atento, mesmo, né? sempre. Sobre estimativa, né, populacional. A gente já sabe que a estimativa é que na população geral, em torno de 1/3 da população tem probabilidade de ter apneia. A estimativa é que 1 a cada 3 tem apneia. E que esse número aumenta com a idade. As pessoas mais idosas, esse número vai ali para torno de talvez até 60% da população, alguma coisa assim. Existe uma estimativa das crianças também? Não tem. Não tem um estudo como teve esse no Brasil. Tem vários no mundo. Tem um muito interessante que surgiu até relativamente recente no mundo, né, mostrando que o Brasil é o 4º país do mundo que tem mais apneia do sono, né? Então, a estimativa nossa na população adulta é 1/3, né? Mas que, como você falou, vai aumentando com a idade, com peso também. Sim. Interessante, a gente está em 4º lugar. Quais são os primeiros, você sabe? Os primeiros é China, eu não me lembro exatamente, Índia e Estados Unidos. Interessante. E você visualiza um motivo por qual o Brasil tem esse destaque? Os motivos aí está bem dentro da medicina molecular, né, que a gente estuda a ancestralidade, né? Então tem os motivos mesmo genéticos da ancestralidade. Então a gente até vai publicar um artigo agora que a gente está avaliando ancestralidade, em que para cada população, né, para cada grupo de etnias diferentes, tem um fator importante. Por exemplo, nos orientais, o fator esquelético, né, de alterações craniofaciais é muito importante, né? Já em outros, o aumento de gordura corporal, né? Então, nos caucasianos, esse fator de obesidade é muito importante. Então varia muito por conta disso. Entendi. E talvez no Brasil seja uma combinação desses Uma combinação. No Brasil, de uma forma interessante, a gente descobriu, né, que os estudos mostram que a etnia africana teria mais probabilidade de ter apneia, mas aqui no Brasil não, que mostrou que a etnia europeia que teve mais, e que até a etnia, alguns genes mostram a etnia africana como fatores de proteção. Que interessante. Alguma coisa que fez se adaptar. Talvez, alguma coisa que assim. O estudo na nossa população, como populações, por exemplo, no México e tudo, né? Tem uma mistura muito grande de etnias, né? Então, um estudo genético nessa base populacional assim utiliza outras técnicas e tudo. Porque é mais complexo. De achar a resposta da equação ali. Sim. Entendi. E aí sobre os sintomas, né? A gente falou sobre os sintomas, coisas que eu vou identificar ali no dia a dia, a questão do cansaço, do problema mental, dor de cabeça, e outras comorbidades, né? Que vai levar ali, que é a obesidade, outras coisas. E aí eu tô suspeitando, eu também ronco, eu tenho vários indícios. Aí como que é o processo do diagnóstico, quem que eu vou procurar, como que é esse processo desse tratamento e nesse processo como eu posso chegar talvez na odontologia, ou se eu sempre vou passar pela odontologia. Me explica um pouquinho como é que é esse processo. O processo, o correto, vamos dizer assim, né, o caminho se eu suspeito, eu devo procurar um médico de sono. A medicina do sono tem 5 áreas que atuam dentro da medicina do sono, que é otorrino, pneumo, neurologia, os pediatras, né, são esses basicamente. E então você procura um médico de sono que vai fazer sua avaliação clínica, vai pedir exames, né, avaliar. Se esse médico, vendo o resultado da polissonografia e todo o contexto clínico, ele notar que tem uma boa indicação para o aparelho intraoral, ele vai encaminhar então para um dentista que é especializado nessa área. Esse dentista, ele tem que ter um conhecimento, né, diferente, mais aprofundado de medicina do sono. Não é uma questão só de moldar e colocar um aparelho intraoral, né? Ele tem que ter uma formação. Hoje
A formação já tem vários cursos mais longos, com atendimento clínico e tudo, onde ele vai realmente aprender. Porque na nossa graduação nós não temos sono, né? E nós temos que ter o conhecimento na área de sono, saber interpretar, avaliar bem uma polissonografia e outros exames, né, que pode ser usados, a actigrafia, os testes de latência múltipla de sono, teste de manutenção de vigília, saber o que é cada Tudo isso coisa. São exames que são feitos no nosso sono. No sono. Então, esse dentista tem que ter esse conhecimento. Então, se ele recebeu do médico, ele vai fazer aí sim a avaliação odontológica, baseada nos conhecimentos que ele adquiriu mesmo, né? De disfunção mandibular e fazer várias avaliações. E aí ver os exames, né, radiografias dentárias e tudo. E aí ele vai propor qual que é o melhor desenho de aparelho para aquele paciente, instalar, fazer os ajustes, depois fazer a avaliação com a polissonografia final com o aparelho para ver se ele chegou no ponto correto, que é julgar um índice de apneia para baixo de 5 paradas por hora, elevar a saturação mínima, como se fosse um CPAP. Ele tem que ser tão eficiente quanto um CPAP. Interessante. A polissonografia, que é o exame que avalia o nosso sono, a gente é todo monitorado ali durante o sono para verificar como é que tá a qualidade daquele sono, se tem a parada respiratória ou não. Isso. E aí você faz ele antes do aparelho e depois, com o aparelho. Isso. Né? Ele geralmente nesse caminho que você me perguntou, ele vem do médico. Mas às vezes o paciente vem pra gente porque um parente tratou alguma coisa, ele vem direto. E eu posso fazer isso? Eu posso procurar um dentista? Pois é, o ideal nesses casos é que nós dentistas, isso eu sei que nem todos os meus colegas dentistas vão concordar, mas o ideal é que você fale para esse paciente, para ele procurar um médico, para fazer uma investigação mais aprofundada, né, para avaliar. Porque pode surgir, como a gente sabe de casos, por exemplo, de jovem, mulher de 20 e poucos anos, com ronco, que procurou uma dentista para fazer o tratamento usando o aparelho intraoral para resolver ronco. Só que essa dentista era, né, uma dentista do sono realmente, com preparo. Ela falou, não, vai no médico para avaliar. E o que ela tinha, essa paciente? Ela tinha um tumor na faringe que estava levando ao estreitamento. Se ela tivesse simplesmente colocado o aparelho, aquele tumor teria passado... Poderia ter sido mascarado e ela não teria sido tratada. Interessante. Então é sempre bom começar o tratamento pelo médico. Algumas das especialidades da medicina do sono. Sim. E aí ele vai encaminhar. Isso. Que aí ele pode encaminhar para o dentista ou para outros profissionais. Ou CPAP, ou ele pode encaminhar para o dentista e fono, né? Ou ele pode encaminhar assim, não, eu acho que no seu caso uma cirurgia seria importante, né? E existe a cirurgia que é feita pelo cirurgião dentista e a cirurgia que é feita pelo otorrino, não é? Tem alguns, tem dentistas que são cirurgiões bucomaxilos. Esses dentistas que são cirurgiões bucomaxilos e que tenha um conhecimento na área de sono, muitas vezes eles fazem, né, a cirurgia bucomaxilo. A gente tem nomes aqui muito conhecidos no Brasil, dentistas respeitados, que fazem a cirurgia para apneia, né, de avanço, por exemplo, maxilomandibular, né, para tratar a apneia. Interessante. E outra opção cirúrgica também? Aí já são para otorrinos, né? Já é outra área. É isso. Aí, para otorrinos, existem várias cirurgias faríngeas, né? Então, aí tem que ver cada caso. O otorrino, muitas vezes, faz cirurgias nasais, são bem-vindas. Elas não vão exatamente tratar a apneia, mas melhorar a qualidade do sono e ter uma melhora na adaptação do CPAP ou no resultado com o aparelho intraoral. Entendi. Pelo que eu entendi, o interessante o ideal, né, o cenário ideal é que o médico identifique a origem daquela apneia e a partir daí ele vai te indicar o melhor tratamento.